Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga como surgem as ideias e também como é que elas são executadas ao longo do tempo e aonde que elas vão impactando a vida das pessoas ao longo do caminho. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente a Andréia Janer. A Andréia, em algum momento, teve uma ideia que é muito pertinente para o momento presente que a gente vive hoje. Que nesse universo de conteúdo, de mensagens, de tudo isso, é muito difícil a gente entender o que é importante, que tipo de mensagem que é legal, o que a gente quer consumir. E a Andréia teve uma ideia de começar a fazer uma curadoria desse conteúdo, em diversas frentes, e ela vem executando isso ao longo dos últimos anos, e hoje ela está fazendo essa curadoria de conteúdo para pessoas, para famílias, para empresas e coisas e tal. Então, realmente é uma ideia extremamente contemporânea, e que vai de encontro a uma necessidade que todo mundo tem, né? Ainda mais se a gente para pegar o volume de conteúdo que é lançado a cada minuto nas redes sociais, no YouTube, coisa e tal. Mas para falar um pouco mais disso pra gente, André, é prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigada E eu pelo queria convite. começar contando um pouquinho só da tua história e como é que você chegou nesses anos atrás, onde você entendeu e percebeu que tinha essa oportunidade de você começar a fazer essa curadoria de conteúdo. Bom, eu também sempre fui uma ávida consumidora de conteúdo, então eu fazia isso para mim mesma, tentando navegar nesse mundo que a gente tem cada vez mais conteúdo para separar, né? A gente fala que separar o sinal do ruído hoje é uma grande arte, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma carreira de 25 anos em branding. Eu sempre trabalhei com marcas, com comunicação, sempre me interessei muito pelo que ia acontecer em termos de contexto de mundo, o que ia acontecer daqui a 2, 5, 10, 15 anos, para poder aconselhar as marcas a tomar caminhos mais assertivos, né? Então eu sempre olhei muito para frente, olhei muito para fora. Isso sempre foi uma característica minha. Comecei a frequentar os festivais de inovação, porque eu acho que eles são uma maneira muito rápida e muito eficaz da gente entender para onde as coisas estão indo de uma forma muito rápida mesmo. Com 4, 5 dias de um festival global desses, você volta com um banho de loja para casa, né? Você entende quais são os grandes temas, quem são as pessoas que importam hoje, que estão falando, os pensadores, os pesquisadores. E eu comecei a frequentar os festivais. Eu fui primeiro para o South by Southwest, em Austin, depois o Web Summit em Lisboa e não parei mais. Só esse ano eu fui a 7 festivais, então... Só um parênteses, esse ano, De 2025, 2025. você foi a 7. 7. Porque aí a gente vai expandindo, depois da pandemia também, esse interesse pelos festivais cresceu demais, as pessoas hoje estão querendo voltar a se encontrar, né, no mundo real, na vida real, depois daqueles 2, 3 anos de pandemia, que foi, na verdade, um hiato nesse tipo de festival, e hoje isso virou um big business, né? Hoje as pessoas Peraí, vão... só para a gente poder organizar. Você foi em 7. Quais foram esses 7 que você foi esse ano? Eu começo o ano sempre no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Eu acho que é uma ótima maneira de começar o ano. É um festival que eu acho, é um evento, na verdade, para quem é membro do fórum. Eu não participo do fórum em si, eu vou fazer a programação paralela, que eu acho que tem muita graça, muito mais graça, inclusive, do que acontece dentro do fórum. Então, são palestras, mesas redondas, painéis que acontecem na rua principal de Davos, com vários patrocinadores. E ali tem muito caldo para trabalhar o ano inteiro, para entender para onde o mundo está indo. Tem as maiores lideranças econômicas, políticas, acadêmicas, estão todas lá. Só para falando do Fórum Econômico ainda. Neste fórum você já levou empresas ou clientes? No Fórum Econômico, não. Não. A gente não consegue levar para Davos, porque Davos tem uma complexidade logística muito importante. É uma cidade muito pequena, Davos é muito pequena. Os hotéis, os apartamentos são reservados pelas delegações dos países e das empresas que vão para lá. Então, é confuso se hospedar em Davos. As pessoas acabam tendo que ficar em cidades satélites, cidades vizinhas. Tipo cluster ser nós, Tipo assim. cluster, exatamente. Só que assim, é difícil conseguir Uber, é difícil conseguir trem. É complicado. Às vezes 10, 12 graus abaixo de zero, você tem que ficar na fila do lado de fora para conseguir entrar numa palestra. Então a gente acha que é uma logística muito complicada para a gente levar. Então eu vou para buscar conteúdo, para aprender, para ouvir para onde o mundo está indo, e isso me dá muita base para o que eu vou falar ao longo do ano. E aí depois de Davos, South by Southwest em março. E aí você já levou um monte de gente. Aí a gente já levou, só esse ano de 2025, foram 107 pessoas. Caraca. E agora me conta uma coisa.
Antes de ir, você já faz uma pré-seleção do que vai ter de curadoria, do que você acredita que vai ter de tendência Esse é o e coisa e tal, para poder grande. expor as pessoas que você está levando, ou seja, os clientes, né? Aquilo que você acha que é mais relevante, mais bacana, para poder, Exato. E acho que né? isso é o mais importante do trabalho. Eu acho que é fazer essa curadoria prévia do que vai ter. Um festival como o South by Southwest, que tem mais de 2.000 sessões acontecendo, um pouco mais de uma semana, é o paradoxo da escolha, né? Você sempre está numa sessão se perguntando se tem alguma melhor lá fora. É o É o FOMO FOMO. da sessão, né? É o FOMO em sua, assim, máxima potência. Então, o nosso trabalho é pesquisar tudo o que vai acontecer lá e tentar criar jornadas individuais, baseadas nos interesses, nos objetivos de Ah, cada então um. peraí, você não faz one size fits all assim, não é uma coisa. Também fazemos. A Também gente faz faz. 2 produtos. Um que é One Size Fits All, que é mais ou menos um resumo do que tem de melhor naquele ano no festival, pegando um pouquinho de todos os temas que vão estar lá naquele ano. Mas a gente também faz, e foi assim que a gente começou, uma curadoria individual, que essa é baseada numa conversa prévia para entender o que você está buscando, qual o seu momento de carreira, qual o seu momento de vida. Às vezes é um CEO que precisa trazer algo muito focado na indústria onde ele Deixa eu te fazer uma trabalha. pergunta para entender melhor. Então, por exemplo, eu sou CEO de uma empresa de comunicação. Eu poderia contratar vocês para me ajudar numa jornada que Perfeito, eu queira criar em termos de atualização, de inovação, de tendência, de alguma coisa exatamente. no gênero. E você vai me fazer a curadoria, vamos dizer assim, tailor-made, para o que você interpretar que são as coisas que eu preciso nessa jornada, é isso? Perfeito. A gente te entrega uma agenda para todos os dias da semana, todos os slots do dia. Então você vai com a sua agenda de segunda, de terça, de quarta, de quinta e todos os horários do dia preenchidos com plano A e plano B. Que Por que o legal. plano B é importante? Porque às vezes você chega numa palestra que está muito cheia, você não consegue entrar, você tem que ter uma carta na manga para você não perder aquele horário. Ô André, me conta mais uma coisa. Você falou que você tem empresas clientes também hoje. Sim, Você tem sim. algumas áreas, né, alguns corredores que você está desenvolvendo essa curadoria de conteúdo e tendência e inovação, né? Então, quais são esses principais corredores assim que hoje você está entregando em termos de prestação de Tem serviço? muitas empresas hoje que nos procuram para fazer curadoria para os seus times. Tem empresas que levam 20, 30 pessoas dos seus times para voltar com muita inspiração, com muito insight para poder aplicar no negócio, no dia a dia. Então, muitas equipes de marketing, equipes de inovação, equipes comerciais. Então, a gente tem várias empresas que contratam a gente para levar esses times. Mas a gente também tem tido muitas empresas querendo criar esse tipo de conteúdo para os seus clientes como uma ação de relacionamento. Então, como tem muita gente hoje em dia que está interessada nesse tipo de festival, acaba se tornando um momento ali muito rico para a empresa trocar com seus clientes. Então, eles recebem uma curadoria muito relevante, eles vão com uma orientação completa, né, de quem são os principais speakers que vão estar lá naquele ano, quais são os principais temas. A gente faz uma jornada que começa bem antes do festival. Então, a Vocês gente fazendo palestras e sim, a gente vai Ah, fazendo um esquenta, como por assim dizer, né? A gente vai fazendo um warm-up, mostrando que tem alguns temas que provavelmente não estão no radar das pessoas, mas que vão estar talvez naquelas salas dá menores, um né? exemplo pra gente, vai, de um tema desses que não está no radar. Quantum. Quantum esse ano foi tema de mais ou menos 25 palestras no South by Southwest, Quantum Computing. É algo super né, complexo, que não está no radar da maioria das pessoas. A gente ainda está tentando digerir a inteligência artificial. A gente não Isso, conseguiu chegar no quantum isso. ainda. Mas tem para muitos negócios, se você não começar a falar e agir sobre quantum agora, por exemplo, bancos. Né, bancos já têm que ter forças-tarefas trabalhando em quantum desde 2020. Porque Quantum, por exemplo, né, a gente sabe que é uma coisa que vai quebrar criptografia, por exemplo. Então, é uma questão muito séria para quem trabalha com dados sensíveis e segurança, cibersegurança. Então, são assuntos que lá já estão caminhando, né, e a gente precisa embarcar. E além, só fazendo mais uma pergunta, talvez exista, não só nessa linha da tecnologia que está surgindo, quantum, IA e tal, em termos de relações humanas, assim, que você pode dizer que foi uma tendência que você levou, teve alguma coisa de exploração disso em termos de...
Tem, o Alguma South by coisa? Southwest tem um viés humano muito forte. O próprio Fórum Econômico esse ano trouxe muitas conversas sobre nossa dependência de telas, por exemplo. Esse é um tema que está preocupando muitos especialistas, muitas empresas estão começando a entender que a gente está indo por um caminho muito perigoso como sociedade. Então esse é um tema que foi muito forte no Fórum Econômico, foi muito forte no South by Southwest e em todos os outros festivais que eu fui esse ano. Vivatech em Paris, South by Southwest Londres, que aconteceu pela primeira vez esse ano, o Festival de Cannes, o Cannes Lions, que também trouxe essa temática bem forte esse ano também. Um outro festival que eu vou, chamado AI for Good, que é organizado pela ONU, que, como o próprio nome diz, explora como a inteligência artificial pode ajudar a humanidade a, enfim, caminhar para frente, para a gente parar de usar a inteligência artificial, talvez para fins, enfim, que não sejam tão benéficos para a humanidade. Então, existe uma discussão muito interessante de para onde levar a inteligência artificial para que ela seja usada em benefício da humanidade. Agora, quem, afinal de contas, apresentou a gente foi um amigo comum, que é o Roberto, que falou super bem, porque eu acho que ele participou de alguma palestra, alguma coisa que você fez, Ele né? vai de vez em quando. Especificamente, né? Como é que funciona isso? Isso foi num aquecimento de uma dessas viagens ou foi mais um conteúdo que você entrega? Conta um pouquinho disso pra gente. Quando a gente começou a Oxygen, lá em 2019, A Oxygen, tá? Inclusive. Que a isso, gente não falou até agora disso, mas a empresa, é né? isso, a gente fundou Que é a Oxygen exatamente para para isso. oxigenar, né? Perfeito, o nome tem a ver com isso, Lógico. com, de fato, fazer as pessoas arejarem suas ideias, né? Então, tudo começou em 2019, quando a gente pensou em levar as pessoas para os festivais com essa curadoria. Só que isso acabou levando, uma coisa acabou levando a outra, né? As pessoas começaram a demandar um pouco mais de conhecimento, para não chegarem nos festivais ainda tão não familiarizadas com aqueles temas, então a gente começou uma série de aulas para que as pessoas chegassem no South by Southwest de 2020 já com um bom conhecimento, um bom aquecimento aí dos temas que a gente ia tratar, a gente ia ver por lá. E a gente começou com uma série de aulas online. E isso acabou se tornando um produto, que em 2020 se tornou o Oxygen Club, que hoje é uma plataforma de curadoria de conteúdo que as pessoas podem assinar. Então é um produto diferente. A gente acho que foi pioneiro também Pessoas nesse... físicas. Pessoas físicas. Quer A dizer, gente se eu também tem quiser. empresas que assinam, mas a maioria dos nossos assinantes são pessoas Quer físicas. dizer, eu assino uma plataforma de conteúdo, De curadoria de de conteúdo. curadoria de conteúdo. Toda quarta-feira de manhã, das 8 às 9, tem uma aula sobre algum tema muito contemporâneo, temas que estão dentro do universo de tecnologia, negócios, criatividade, comportamento humano, Você dá estilo as de vida. aulas. Eu dou algumas dessas aulas, mas para muitas outras a gente traz especialistas do mercado. E sempre é o tema que está quente. A gente busca falar de coisas que estão na pauta, né? Então, por exemplo, uma das próximas aulas que a gente vai dar é sobre essa tendência do sober curious, né? Das pessoas experimentarem a sobriedade. É um movimento de consumir menos álcool e que está impactando uma série de outras indústrias, além da própria indústria do álcool, né? A indústria de hospitalidade, quando restaurantes começam a ter consumidores que vão lá e não querem mais beber. Então, que você precisa ter uma carta diferente com cocktails que não tenham álcool? Como é que as pessoas vão interagir se não é em volta de enfim, de uma degustação de vinhos, por exemplo? Então, a quantidade de setores que são impactados por uma mudança de comportamento, ela é muito grande, porque hoje tudo é muito interligado. Nós precisamos ser cada vez mais generalistas, né? Os líderes precisam cada vez mais ser generalistas. Interessante isso, né? Eu vi um número outro dia de queda de consumo de álcool nos Estados Unidos numa Sim, determinada faixa da população. É um negócio surpreendente, é é surreal. surpreendente, tem a ver com essa onda de wellness, as pessoas hoje querem, enfim, pensam na sua longevidade, hoje existem várias pesquisas que correlacionam, né, o consumo de álcool com doenças crônicas, então as pessoas estão mais conscientes disso e começam a implementar Mas que certos legal vocês limites, né? abordarem especificamente uma coisa como essa, que é uma baita de uma tendência de comportamento Exato. importante, né? Total. E a gente costura isso com vários outros impactos que isso vai ter para que pessoas e empresas possam tomar melhores decisões. Mas aí ainda dentro do Oxygen Club, então vocês fazem uma conversa, né? Mais uma aula, uma masterclass, enfim, toda quarta-feira de manhã.
E aí você tem, quem quiser, eu sou assinante, se eu quiser acessar, eu acesso. E você fica com acesso na nossa plataforma, isso está lá, on demand. Você pode assistir a hora que quiser, você como membro tem acesso a isso. Toda sexta-feira a gente tem uma newsletter, que também é um apanhado de tudo de mais interessante que a gente pescou. E você solta para essa mesma base de Para essa assinantes. mesma base de assinantes. Ela é muito diferenciada, ela não vai falar de hard news, a gente não vai falar do que todo mundo está falando, a gente vai trazer sempre um ângulo novo sobre alguma coisa que não está no radar das pessoas. E você tem um conteúdo, você tem um time editorial que cuida disso, ou seja, você pega essas tendências do que está acontecendo em todos esses festivais que você vai, do que está acontecendo, coisa e tal, e aí você tem algum time que faz essa curadoria e quase como se fosse um time editorial mesmo. Sim, é uma mini redação, não deixa de ser. Redação. A gente tem um consumo, a gente consome assim, dezenas de veículos, relatórios, podcasts, vídeos, a gente consome muito, separa o que a gente acha que é importante, porque tem muito ruído nisso tudo, tem muita coisa que não precisa a gente ocupar o nosso HD mental, né, com essas informações que não vão impactar ninguém, são só notícias muito fugazes. Então a gente tenta identificar o que a gente acha que é importante e a gente coloca luz sobre esses temas e desdobra essas notícias, essas informações em diferentes formatos para os nossos diferentes clientes. Então tem as pessoas do clube que assinam essa newsletter e que têm acesso a essas aulas, tem os nossos clientes corporativos, para quem a gente também desenvolve às vezes newsletters customizadas para aquele setor, ou a gente faz também jornadas trazendo um aprofundamento maior nos setores que são importantes para aquela empresa, ajudando a irrigar seus times de inovação, seus times de marketing, com o que está acontecendo de mais novo no mundo, né? E nas viagens também, porque quando a gente começa a estudar um novo festival, a gente já conhece mais ou menos quem vai estar lá, a gente já sabe mais ou menos quais são os temas que merecem a nossa atenção, e eles nem sempre são óbvios. Claro. Né? Quem está com a gente sabe que a gente vai trazer algo que ainda não estourou, que ainda não explodiu, que ainda é um movimento periférico, que ainda não está no mainstream. André, me conta uma coisa, quem são, fala, sei lá, 5 empresas clientes tuas, assim, que você tem hoje No Oxygen Studio, que é a nossa porção B2B, a gente atende PepsiCo, a gente atende Itaú, a gente atende Leroy Merlin, iFood. E como é que você divulga isso? Globo. Como é que você divulga isso, Yasmin? Porque eu não conhecia, né? Eu fui impactado porque o Roberto falou bem pra burro do trabalho que você fez para ele. Eu não sei o que é, que ele só falou, pô, você tem que conhecer, coisa Eu tal, acho que a gente... Que é uma curadoria de conteúdo. Isso, super é um produto bacana. Diferente, né? Difícil de vender, muitas vezes difícil de explicar. Não, é por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Mas na verdade, quando ele falou para mim, eu entendi, porque para mim é muito claro. A gente hoje pode consumir conteúdo em qualquer lugar, Sim. qualquer tipo de conteúdo, em qualquer lugar, em qualquer tipo de plataforma, né? Então você tem uma multiplicidade, não só de tema, como de plataforma, como de acesso, que é uma loucura. Você começa a entrar nisso, você fala, bom, eu não consigo mais ler. Por que eu não leio mais, entendeu? Porque eu estou ouvindo, porque eu estou vendo, Claro. porque eu estou... Então assim, para você conseguir fazer uma curadoria de coisa que seja relevante para mim, é uma coisa que é difícil, né? Inclusive eu converso com amigos meus, de vez em quando a gente está conversando, e eu falo, o que você está vendo? O que você está lendo? Como é que você está se abastecendo? Né? E foi numa conversa dessa que surgiu o teu nome. Ele falou, puxa vida, André. Eu falei, uau! Entendeu? E foi aí que a gente resolveu bater esse papo aqui. É legal isso, né? Porque eu acho que a gente tem hoje em dia muito mais conteúdo a nosso dispor, como você falou, só que a gente continua tendo as mesmas horas do dia. Uhum. E quando você fala com alta liderança, que é o caso aqui de todos os nossos produtos, a maioria das pessoas com quem a gente interage são formadores de opinião, são líderes, são pessoas que precisam estar extremamente bem informadas, elas precisam estar 2, 3 casinhas na frente do jogo, né? É uma dor para todo mundo, né? Qual é o podcast do momento? Qual que eu preciso ouvir? Qual é o veículo que você acha que eu tenho que assinar? Né? Fora os livros que a gente tem que ler, os vídeos no YouTube que também são ótimos. Tudo isso faz parte da nossa content diet. Né? A gente tem esse termo que a gente usa hoje, né? Que é content diet. Qual é a sua dieta de conteúdo? É o que você ouve de manhã,
como é que você controla as suas notificações para você ser impactado? Porque o que está acontecendo hoje é que está gerando na gente quase que uma rejeição. Tem muita gente que fala, olha, eu parei de consumir conteúdo, eu não estou mais assistindo TV porque me faz mal, é muita notícia ruim, isso está afetando a minha saúde mental. E a gente está gerando, na verdade, um efeito contrário, né? Em que a gente não pode se dar esse luxo, né, de simplesmente não consumir mais. Acho que é saber consumir com intenção. Então, mas eu tenho alguns amigos e a gente tem conversado muito isso, né? Conversas profundas mesmo, não é conversa rasa, conversa profunda. E tem gente que falou, eu não consumo mais conteúdo de notícia. Exato. Não consumo. Eu tenho amigos meus, que são pessoas que estão em um cargo de importância, e eles falam, não consumo, eu não leio mais, desculpa, eu não leio mais notícia de jornal, eu não ouço mais noticiário, eu não tenho interesse em notícia, que hoje é notícia. Fala, mas você não está acompanhando, sei lá, o Julga? Não estou. Não sabe? Não, não sei. Eu estou optando por escolher conscientemente os conteúdos que eu vou consumir. Interessante isso. E é interessante porque essas pessoas são pessoas que, pelo que você está me descrevendo, são pessoas que precisariam estar muito conectadas com os zeitgeist, né, com o que está acontecendo. E essas notícias muitas vezes estão chegando para essas pessoas pelos grupos de WhatsApp. E aí a gente entra numa outra seara aqui que é super importante, que é a da desinformação, né? A gente hoje, esse ano, por exemplo, o Fórum Econômico soltou no início do ano eles sempre soltam, né, os maiores riscos para o ano, e o número 1 para os próximos 3 anos é a desinformação. É o mal da nossa década, né? E a gente está, enfim, navegando águas muito turbulentas agora, porque se antes a gente já tinha um risco de desinformação muito grande, agora com a inteligência artificial, que ficou facílimo você criar um vídeo falso, um áudio falso, criar uma notícia, uma foto falsa, hoje em dia estamos todos sujeitos a isso. Eu não sei você, mas eu sou impactada todas as semanas por, às vezes, notícias que eu recebo no WhatsApp de pessoas que eu considero esclarecidas. E que mandam lá um vídeo do Papa falando alguma coisa. Eu falo, gente, o Papa não falou isso, né? Ele jamais teria dito isso. Então, assim, eu acho que as pessoas estão com muito medo hoje de consumir algo que elas não saibam a fonte e tudo mais, e aí com isso gera um pouco essa inércia, né? Essa rejeição, eu não vou mais consumir. Mas eu até mencionei esse aspecto porque eu percebo que tem uma tendência. E aí você confirma ou não, porque a pessoa de tendência aqui é você, mas isso é mais uma observação empírica minha, que as pessoas, essas pelo menos que eu estou me referindo, estão menos interessadas nas notícias do dia a dia do que elas estão valorizando mais o seu crescimento pessoal, uma conexão maior com as tendências, com o futuro, propriamente do que aquele rame-rame da notícia. Entendeu? Sim. É um fato isso, assim? Você percebe isso também, não? Sim, eu acho que existe, dependendo de onde você está na curva, né, do letramento de mídia, digamos assim, né, você pode chegar num momento em que você fala, não, agora eu abro as minhas notícias uma vez por dia, eu tenho uma curadoria, tem muita gente que assina a Octane e fala assim, eu não preciso ficar lendo, porque eu sei que a Octane vai me entregar o que eu preciso saber. Então, se você tem um serviço de notícias, se você assina 1, 2, 3 newsletters, por exemplo, que você confia, que você sabe que fazem uma apuração prévia e que tem um trabalho de inteligência ali para garimpar o que tem de mais importante, você pode sim passar o resto do dia sem ser impactado pelas notificações do seu telefone, por exemplo, sem assistir um canal de notícias, né, o Globo News, uma CNN, que ficam o tempo todo trazendo ali uma informação que muitas vezes ainda é muito quente, ainda nem teve um desdobramento e muitas vezes traz um viés um pouco sensacionalista, né? Porque a gente sabe que a forma como o sistema hoje está montado é totalmente baseado em prender a atenção, né? A gente vive hoje na economia da atenção. Isso. Né? Muita gente hoje está se informando nas redes sociais. Você vê que a gente está trabalhando, eu tenho uma agência de propaganda, né? Sou sócio de uma agência de propaganda. E a gente está tentando entender que a gente está na briga pelo attention spam dos clientes, dos nossos clientes, ou dos nossos anunciantes, das empresas que a gente atende. E a gente está tentando desenvolver uma forma de se remunerar em cima do attention spam que as nossas campanhas geram. A gente não chegou ainda no modelo ideal, mas é assim, quanto mais atenção eu conseguir juntar
dos clientes, dos meus clientes que estão vendo a comunicação que a gente está fazendo, mais legal aquilo vai ser. Mais impacto eu vou ter, mais recência, mais índice de memória, lembrança, enfim. Então a gente está meio buscando isso. Esse negócio de attention spam, índice de atenção, é uma coisa, puxa, hoje em dia é tudo, ainda Hoje é mais. de 47 segundos para você fazer uma tarefa focado. Hoje a gente vive no modo multitasking, né? Então, por exemplo, por que podcast explodiu? Porque podcast é algo que você pode fazer enquanto você faz outra coisa. Então as Aqui não, aqui eu pessoas. quero que vocês prestem atenção. Nem o que estiver olhando uma outra coisa na segunda second screen aqui, corta, não pode mais ser isso. É Brincadeira, uma brincadeira, luta. brincadeira. É uma luta, porque as pessoas, sei lá, lavam a louça ouvindo podcast, né? Vão correr, ou caminhar, ou fazer ginástica com um podcast. Então, essa capacidade de consumo de conteúdo que nós temos, ela se expandiu, mas ao mesmo tempo o nosso tempo de atenção plena diminuiu muito. Hoje você pega o jovem, os índices, por exemplo, que a gente vê de leitura, de livro mesmo, entre os jovens principalmente, eles não conseguem mais ler um livro inteiro. E eles compram livro pela grossura do livro, né? Você recomenda um livro, eles falam, ah, não, esse é muito grande, esse eu não Não, e vou ler. depois você entra na inteligência artificial, qualquer uma das plataformas, pede que ela resuma para Resuma, você. e você E vai ela, considerar lido, né? não, e ela resume do tamanho que você quiser, com o nível de profundidade que você quiser, né? Exatamente. Então a gente está nessa luta, é a economia da atenção mesmo. Existem muitos estudos que tentam mapear e antecipar o tempo de atenção que alguém, enfim, dedica às Eu vi um notícias. número outro dia, 30 horas. Hoje a hora, o nosso dia não é mais um dia de 24, é um dia de 30 horas, porque o que você dorme, tirando isso fora, o resto, o tempo todo você está consumindo mais de uma Mais de fonte uma de coisa ao mesmo conteúdo tempo. ao mesmo tempo. Então, como você está consumindo mais de uma fonte de conteúdo ao mesmo tempo, você está multiplicando o número de horas que você tem acordado. Isso não quer dizer que você esteja prestando atenção em tudo. Exatamente. Então, eu acho que nisso tem dois aspectos interessantes que atravessam essa conversa. Um é a curadoria. Acho que cada vez mais as pessoas vão escolher exatamente que tipo de conteúdo elas vão consumir, então elas vão entregar essa seleção, né, essa intenção para, enfim, veículos, para pessoas, né? Por que a gente vê tanto hoje os criadores de conteúdo como sendo quase os novos jornalistas, né? A gente tem visto muito a economia dos criadores explodiu nos últimos anos. São as pessoas que são seguidas por pessoas e que têm um poder de influência gigante, né? As agências de propaganda hoje estão lidando muito com esse novo ator no mundo da comunicação, né? Alguém que tem um poder de influenciar milhões e milhões de pessoas com vídeos curtos, com textos, mensagens pequenas, e isso consegue ter, às vezes, uma eficácia para uma marca muito maior do que os anúncios do que a gente fazia antigamente, né? Não, o nível de atingimento que você tem com determinadas coisas é surpreendente. Imagina, eu me lembro, você pegava, alguns anos atrás, você pegava uma revista ou um determinado programa, você tinha um número de audiência. Hoje em dia você pega em algum post em rede social, alguma coisa assim, aquilo lá tem um potencial assim, boçal, né? Inacreditável Exatamente. isso. E para a mídia tradicional, hoje é uma luta tentar provar onde a atenção ela é maior. Não é só o tempo, é realmente a atenção que você dá para aquela mensagem que você recebeu. Então, nós somos todos hoje bombardeados por estímulos o dia todo, né? E acho que isso impacta tremendamente a forma como a gente consome conteúdo. Mas a gente não pode ter pessoas. A gente precisa das pessoas conectadas, a gente precisa das pessoas entendendo para onde o mundo está indo. Eu acho que assim, é uma missão minha trazer o conteúdo curado, o conteúdo analisado, para que as pessoas não deixem de se informar, não deixem de saber o que importa, porque a gente não pode desistir, nós precisamos do conhecimento, a gente precisa da informação, se a gente quiser que o mundo caminhe para frente, né? A gente tem que lutar, é uma luta em glória às vezes, mas a gente precisa lutar contra essa fragmentação da informação e da desistência, a gente precisa continuar consumindo aquilo que importa, né? Gente, parece brincadeira, nós estamos aqui há quase 40 minutos. Nossa. Acredite se quiser. E a gente podia ir muito mais longe ainda, então a minha missão é dura. A gente vai ter que, de alguma forma, interromper, mas antes de te agradecer formalmente, eu queria saber se tem algum recado que você gostaria de passar para todo mundo que está assistindo a gente aqui, Andréa. Não deixem de se informar.
Eu acho que esse o consumo de conteúdo com intenção, ele não pode ser deixado de lado. Acho que a gente tem várias estratégias que a gente pode usar para a gente consumir conteúdo que importa, para a gente continuar bem informado, para a gente continuar, enfim, navegando esse universo que às vezes pode ser complexo, né? Pode afetar nossa saúde mental e tudo mais, mas a gente tem estratégias que a gente pode usar. A curadoria é uma delas, limitar o seu tempo de tela, fazer, às vezes eu recomendo, faz um segundo perfil no Instagram para você seguir só veículos que você confia, pessoas que você confia, e aí você vai curando a sua própria dieta de conteúdo para que você possa ali ter um consumo construtivo, positivo de notícias, sem se deixar, enfim, afundar aí nesse mar de más notícias que a gente tem todo tempo. Gente, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui nesse episódio. André, super obrigado. O prazer foi meu, Tá? obrigada pelo Para nós foi convite. um baita papo legal e eu vou começar a comprar o Oxygen agora que eu Oba! fiquei super curioso também para ver o que vai Vai ser vir. muito bem-vindo. Tá bom? Obrigada. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. André, obrigado por você. Tá? Obrigada eu.